Bom, gente, mais um vídeo hoje, seguindo aquela sequência. Já fiz já a da Damiana, já fiz já o Pita, já fiz o professor Pirajá, e agora eu vou fazer um desenho da Chicória. Nos vídeos anteriores eu expliquei bastante, né, sobre a teoria, né, do cartoon. Então vamos recordar algumas coisas, né? Aquela questão da gente fazer uma bola para medir a cabeça. E agora eu vou fazer o que? Vou lembrar, recordar, vamos ver quantas cabeças de altura que ela tem. Tá vendo? Ó? Tem basicamente 3 cabeças também, um pouquinho, talvez um pouquinho mais. Mas aqui pode ser porque não é um círculo também todo perfeito, né? Aí aqui tem um outro. Então tá vendo? Todos os personagens seguem mais ou menos o mesmo padrão. Vocês vão ver esse mesmo tipo de coisa no desenho de mangá, no desenho de quadrinho, tá? Todos eles seguem o mesmo tipo de conceito, né? Que é esse de medir através de uma das partes do próprio desenho, tá? Mas eu vou ensinar também, eu ensino em outros vídeos, aí vocês têm que fazer a busca aí para ver, outras técnicas também de a gente medir, tá? Mas essa é uma das mais tradicionais, das mais fáceis de fazer. Então, vamos lá, sem muito, sem muita... vamos lembrar também que quando a gente desenha, eu vou fazer primeiro um esboço levinho e simples, onde eu não vou fazer os detalhes, e depois eu vou jogando os detalhes. E conforme eu for fazendo os detalhes, eu desenho os detalhes através de formas. Igual eu falei, eu repito isso quantas vezes for necessário, né? Então, vamos ver algumas das formas que a gente vê aqui. Às vezes as pessoas podem não entender exatamente o que é desenhar através de formas. Mas, por exemplo, se você pegar aqui, ó, a parte do colarinho dela aqui, ó, da gola da blusa dela, como que é aquilo ali, ó, vou desenhar aqui do lado. Dá uma volta assim, aí faz assim, aqui dá uma volta e faz aqui, tá vendo? Então aquela é a gola. Aí como é que a gente vai fazer? Lembra? Peças de um quebra-cabeça. Então aí depois eu vou fazer a parte lateral aqui. E aí, ó, vai formar, essa forma vai me indicar a próxima forma. Então é como se eu estivesse desenhando forma por forma, uma do ladinho da outra, e emendando cada uma das formas até que a gente tenha o desenho. Tá certo? Mas antes eu vou fazer o quê? Vou fazer um esboço. Então, vamos lá. Sem muita delonga, vou desenhar. Esse talvez vai ser um vídeo onde vocês vão me vendo mais desenhar do que falar. Eu sempre prometo isso e acabo falando pra caramba. Fazer 3 bolas aqui então, primeiro. Fazer um desenho maior. Ocupar mais espaço na folha. Né? Agora vamos fazer o esboço. Ó, lembre que qualquer coisa vocês dão uma pausa e retornem aqui. Né? Vou fazer o corpo. Essa forma aqui, tanto aquela forma de... Você lembra que é a boca, por exemplo, do Peter e da Damiana, tem aquela forma que eu falei que é a forma como se fosse de feijãozinho, né? Outra forma que é muito comum quando a gente faz desenho
principalmente cartoon, é essa forma aqui, a forma de pera. Então o corpo dela, ó, é como desenhar uma pera, e a cabeça, a bola da cabeça está ocupada aqui. Lembra que a gente não está desenhando detalhe. Bom, agora eu vou fazer já a perna. A perna vai ser bem facinho. Vai ser o quê? São duas linhas aqui. Nota onde é que aquela linha central tá vendo? Ó? Ela está quase coincidindo com essa perna de cá. Então a perna de cá está um pouquinho para cá. Isso é muito importante na hora de fazer o esboço. E aqui, eu vou desenhar os pés com um monte de detalhe? Não, é a região dos pés só. Então é só um esboço. Lembra que essa parte aqui pode ser até bem rabiscada. Então esse eu já estou fazendo mais solto, mais rabiscado. Vamos ver se eu vou chamar a atenção nesse vídeo a respeito de uma outra forma muito importante, que é como desenhar o cilindro. Mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, se eu não esquecer. Aí agora eu vou fazer a bandeja. A bandeja é o que? Ó, é como se fosse um retângulo, só que meio tortinho, tá vendo? Não vou nem preocupar por enquanto com o algodão doce. O algodão doce eu vou fazer mais pro final, tá? E aqui vai vir... A outra mão está lá atrás, não dá para ver muito por causa do algodão doce. Vamos fazer como é que vai estar o algodão doce. Então, ó, você vai ter um aqui, e aí para eu saber onde que vai ficar o outro, aqui. O que que eu estou fazendo aqui com essas linhas? Aqui, ó, é onde os algodões doces estão espetados, tá vendo? Aqui vai ser um buraquinho, aqui vai ser o outro, aqui vai ser um outro, aqui vai ser o outro. Nota que essa linha não está reta assim, ela está assim no papel, de lado, tá vendo? Tá em diagonal, ela não está vertical, e essas outras linhas aqui tudo bem, essas são horizontais, mas essa linha aqui, ó, ela é diagonal, não é vertical, certo? E eu não vou desenhar por enquanto o algodão doce certinho não, vou fazer aqui, aqui vai ficar fazer mais ou menos um oval para cada algodão doce. Aí tem esse daqui e lá no fundo tem outro. Quando a gente vai fazendo o esboço, a gente tem essa mania mesmo de desenhar tudo transparente. Aí, ó, fica bem meio confuso, né? Se quiser, pode dar uma... A mão não vou também desenhar detalhe, vou fazer o que, ó? Uma bola para a mão. Lembra disso que eu mostrei no outro vídeo? Qualquer dúvida, volta lá no outro vídeo e assiste ele de novo. Então aqui praticamente eu já tenho pronto o meu esboço. Então o esboço, vocês podem notar que às vezes ele fica bem rabiscadinho. Olha, é para ficar rabiscado, mas não é para ficar rasurado não, tá? Isso é diferente. Ele é rabiscado, mas você tem que entender o que você está fazendo ali. Ok? Não é simplesmente jogar as coisas para lá, não. Ah, professor, teria problema de eu aqui, ó, falar onde que vai ficar a cauda? Não, pode fazer também. Só que para aqui já é meio detalhe demais, aquilo ali não influencia muito. Eu estava mais preocupado com o corpo dela. E aí agora, sim, eu estabeleci bem o corpo dela. Agora eu posso jogar outros detalhes. Então, por exemplo, a gente pode ver, pode esboçar ainda, ó, o primeiro olho aqui. Está bem aqui, dá para ver, ó, que ele está cortando a linha bem na metade. E aqui não tem problema fazer várias voltas assim. Aí aqui vai ficar a forma do bico. E às vezes o que vai acontecer com o desenho cartoon? Tá vendo que agora vocês desenharam esse bico aqui? Se vocês forem ver outros desenhos, às vezes vocês vão ver semelhanças. Claro que sempre tem diferenças, mas tem muita semelhança também. Então, esse daqui é um bico muito típico de desenho também, né, de outros desenhos. Agora eu vou fazer o outro olho.
Ó, esse olho está meio tombadinho para cá, tá vendo? Esse está mais reto, mas esse está meio tombadinho, vocês estão conseguindo ver isso? Ele não é exatamente reto, né? E a cabeça dela aqui, ó, a gente depois vai diminuir um pouquinho, porque é mais pertinho do olho, o meu ficou um pouquinho longe. Esse tipo de ajuste é normal ter que fazer. Aqui vai ficar a fitinha na cabeça dela, e aqui vai descer onde ela tem aqueles bobs ali, né? Os bobs são o exemplo mais clássico de cilindro. O cilindro é muito importante aprender a desenhar o cilindro. Agora, qual é a dificuldade? É mover esse cilindro no espaço. Isso é um pouquinho difícil. Então aqui também tem um cilindro, ó, que está indo para lá, aqui para cá e aqui para cá. O que é o cilindro? Você pode desenhar o cilindro de duas maneiras. Então, meu esboço já está pronto, já já eu vou desenvolver ele. Vou só explicar essa parte do cilindro e a gente continua com o desenho. O que é o cilindro? O cilindro é assim. O cilindro é isso aqui. Já tem até um exemplo aqui. Um copo, por exemplo, é um cilindro. Então, o que acontece? Você tem a parte superior dele é uma esfera, a parte inferior dele é uma esfera, e se você coloca ele de lado assim, são duas retas que vão ligar essas esferas. Agora, quando a gente olha para o cilindro de lado, por exemplo, eu estou com um copo assim, né? Se você olha para isso daqui, isso não é exatamente um círculo. Isso daqui parece um oval, né? Tá assim. Ok? Então, quando ele está assim, na verdade esse oval tem um nome mais apropriado, a gente chama de elipse. Ok? Repete, elipse. Bom, então aqui, ó, eu faço uma elipse aqui, ligo através de duas retas, e agora eu vou fazer a outra elipse. E aqui que é importante desenhar as duas elipses assim. Fica um pouco confuso, você não sabe onde que é, vamos dizer, a boca, onde que é o fundo desse copo, desse cilindro, né? Então depois que você faz, você vem e apaga uma parte. A loucura é o seguinte, por exemplo, e olha que legal, loucura ao mesmo tempo é bem legal. Se eu desenho o cilindro dessa maneira, eu desenhei ele, vamos dizer, com a abertura desse lado. Vou fazer um outro idêntico. Duas retas. E outra aqui. Tá idêntico, não tá? Só que agora eu vou apagar, ó, essa parte de cá. Pronto, agora, ó, a boca desse copo tá aqui desse lado. Esse tá desse. Então, você já viu como que dá para mudar o cilindro. E você pode desenhar o cilindro como? Também em pé. Então, vamos reconhecer aqui no desenho alguns lugares onde você tem cilindro. Então, por exemplo, as pernas. As pernas é como se eu estivesse desenhando um cilindro assim. Só que aí você desenha vários cilindros pequenininhos no meio, tá vendo? Então é como se tivesse um, dois, três, um empilhado em cima do outro. Só que depois o que a gente vai fazer? A gente vai apagar essas linhas de cá, ó, essas três aqui. E até essa daqui também vai apagar, que ela vai estar ligada ali, mas nesse caso aqui não. O que vai ver é isso aqui. E aí vai encaixar o pé. Não vou fazer ainda o detalhe do pé. Mas os dedos do pé são o quê? Meu Deus, são cilindros também. Só que é um cilindro assim, fechado de um lado. E aí você pode fazer assim. Tá certo? Espera lá. Agora vamos ver um outro. O dedo depois vai ficar mais fácil até de fazer. Eu queria ver esse daqui. Agora vamos ver aquela manga. Olha só, a manga da blusa aqui também é como se fosse um cilindro. E até o braço é como se fosse um cilindro. Então dá para ver como que é importante aprender a desenhar cilindro, né? A desenhar ele de lado assim, e pode desenhar ele de cima assim também, ó.
Pode fazer de várias maneiras, tá vendo? Eu fiz uma linha, a outra. O importante é um aqui coincidir para o outro. Pode até fazer um cilindro meio tortinho. Você faz uma voltinha aqui assim. Isso também é um cilindro. Por que não? Ó, vamos só reforçar as partes de cá. Aquela manga é um cilindro assim. Só que a minha aqui que eu desenhei ficou mais gordinha, né? Ela aqui vai ter que ser um pouco mais magrinha. Tá certo? Então é muito importante aprender a desenhar esses cilindros aqui. Ok? Depois a gente vai dar mais detalhes sobre isso daí. Agora a gente vai simplesmente continuar o desenho. Vou deixar isso daqui aqui por enquanto. No finalzinho eu apago. Então vamos lá. Agora a gente vai desenhar através das formas, né? Então eu vou fazer vou só reforçar agora o desenho. Vem por cima do esboço. Olha, talvez vocês tenham que praticar isso e desenhar mais de uma vez. Não pode ter preguiça. Quando a gente quer aprender alguma coisa, a preguiça vai atrapalhar. Então não pode ter preguiça. Tem que fazer uma vez, fazer duas, três, várias e várias vezes. Um dos motivos que eu aprendi muito a desenhar é porque eu treino muito. Sem treino não tem como. Bom. Ó, eu aqui errei uma partezinha. Estão vendo que esse cilindro aqui ficou muito distante da cara dela? Então eu vou aproximar para cá. Então vamos apagar aqui no esboço. O esboço é para isso mesmo. Eu vi agora que estava errado. Vou dar uma consertadinha. Vamos fazer aqui. Esqueci de fazer o olhinho dela. Acho que ela ficou estranha sem um olho. E a chicória. Quem gosta de chicória? Bom, talvez vocês gostem da chicória, mas não gostam de comer chicória, né? Bom, aí ó, vou fazer um cilindro aqui. Ele é meio tortinho. Ó, vou fazer lá no fundo também. Dá a volta por completo. Só que levinho. Depois que deu a volta por completo levinho, só vim fazer forte. Vou mostrar uma maneira de apagar com essas linhas aqui no final. Tem a outra. A cabeça dela, ó, tá vendo daqui? E tá vindo pra cá. Tá vendo que engraçado? Eu desenhei primeiro o cilindro, depois eu fiz a cabeça. Não importa o jeito que você fizer, importa é o resultado. Não importa a ordem que você desenhar. Se você quiserem fazer um pouco diferente do que eu estou fazendo, pode fazer. Prontinho, tá vendo? Então fiz ali, ó, 3 cilindros, né? Essa partezinha aqui, se quiser, se estiver te atrapalhando, pode apagar. Agora eu vou fazer a fitinha. E outra coisa, lembra que quando a gente desenha, a gente está sempre comparando. Então, estou olhando para lá, estou olhando aqui, 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 o tempo inteiro, observando com muito cuidado as formas que eu estou fazendo. E também o que? A posição, lembra? Tudo são coisas que eu falei em vídeos anteriores. Quando eu estava ensinando a desenhar os outros personagens. Agora aqui, ó, o cilindro está incompleto. Não preciso desenhar ele todo, não. Só fazer essa voltinha já vai funcionar, mas é bom que vocês entendam que isso daqui é como se fosse o outro cilindro lá do outro lado.
E aqui também. Ok? Vamos seguindo. Aqui vai voltar, vai fazer uma subidinha importante, vai vamos chamar assim, vamos dar um chance no desenho. Aqui vem reto e aqui, ó, dá uma subidinha também na manga, tá vendo? Aí fica mais parecendo, vamos dizer assim, com pano, fica mais, que o pano é macio, né? Então fica parecendo que ele é mais flexível. Cá. Agora vamos fazer o braço. Tem gente que pode achar que isso aqui é um desenho super fácil de fazer. E não é tão difícil mesmo. Mas eu vou recomendar ele até para quem estiver desenhando mais avançado, porque é um estudo divertido de fazer. Então, mesmo que você já saiba desenhar, às vezes você nunca desenhou um cartoon, aproveita e pode aprender a desenhar cartoon. Estão vendo como que eu estou seguindo cada forma, bem devagar? Estou sempre olhando lá e cá, lá e cá. O olho do artista nunca para. Já vou aproveitar, ó, já vou fazer. Esse algodão doce. Se vocês quiserem depois, vocês podem colorir tudo isso. Ó, coisinha aqui o palitinho do algodão doce também são cilindros. Agora aqui é importante, ó, se quiser pode desenhar ele por completo, que é o mais indicado, e depois continuar. Depois a gente vai apagar aquela parte levinha ali. Tá? É assim que faz mesmo. Às vezes no início, quando está desenhando assim, através de esboço, pode ficar um pouquinho confuso por causa da quantidade de linha. Mas é assim que os profissionais desenham. Quando você vê o desenho assim já todo prontinho, na verdade, provavelmente o desenhista fez isso daqui primeiro. Depois que ele foi lá e fez os acertos. Agora aqui, essa linha, ó, ela vai daqui lá no cantinho, que vai formar o quê? Vai formar o avental da chicória. Esse aqui e esse outro desce assim e formou o quê? Formou aquela... O meu aqui ficou maior, tá vendo? Porque esse algodão doce era um pouquinho mais para cá. Mas isso não tem muito problema não, porque é o algodão doce que ela está segurando. O mais importante é fazer o corpo do tamanho correto. Ficou um pouquinho diferente. Lembra aquilo que eu falei? Não se preocupa se o seu desenho sai um pouco diferente. Um pouco diferente não tem problema. Agora eu vou fazer aqui o avental, que quase acompanha, né, aquela forma de pera, tá vendo? Que era o corpinho dela. Agora aqui vou só reforçar exatamente onde está aquela forma de pera. Ó. Tá vendo? Eu fiz primeiro o avental porque eu não preciso fazer o corpo inteiro aqui. Aqui não está vendo parte do corpo. Mas o corpo dela estaria seguindo aqui, ó, essa linha. Tá vendo? Através do esboço eu sei. E por que isso é importante? Porque, ó, eu sei onde que aquela perna lá, ó, tem que encaixar. E ela tem que encaixar lá na parte daquela pera, tá vendo? Só que depois eu não vou desenhar tudo. Vou desenhar só uma parte.
Agora um rabo. Igual umas... Parece uma gota d'água, só que comprida. Prontinho. Os 3 rabinhos ali. O algodão doce. Ficou faltando só essa parte aqui do algodão doce e a perninha aqui, ó. Tá vendo, ó? Lembra de alinhar isso aqui direitinho para não ficar esquisito. Ok? A outra coisa, ó, essa linha aqui, ela tem que aparecer aqui. Aqui ela não vai aparecer. Por isso que a gente tem que desenhar as coisas às vezes transparente, como se fosse a linha aqui, ó, encontrou lá com aquela forma da bandeja. Lembra? A gente tinha desenhado a forma da bandeja. Eram 2 linhas assim e assim. Por isso que eu desenhei a forma, para depois poder encaixar. Finalmente vamos para o pé. O pé faz assim. E ó, tem uma parte aqui, ó, do calcanhar, tá vendo? Vai atrás aqui do pé, ó. E aqui o encaixe é arredondado, não muito, mas é arredondado. É uma curva, ó, de levinha. Ok? Agora é só fazer os 3 dedos. Aí você vem com uma curva aqui e uma outra curva aqui. Um fica na frente do outro. Pronto. E aqui também. Vai fazer uma curva aqui e uma curva aqui. Mas na verdade o que são aqueles dedos? Também são cilindros, só que aí no caso é um cilindro assim, né? É um cilindro assim, aqui embaixo é arredondado, só que em cima faz uma volta. Tá certo? Bom, só que ele é deitado assim, né? Faz a volta aqui e só aqui que ele é arredondado. Ok? Agora vamos fazer aqueles detalhes, que lembra que eu tinha explicado aqui, que era como se fosse do cilindro. Mesma coisa, mas a gente pode fazer só umas voltas assim, ó. E pronto. Agora, terminando os outros detalhes, esses risquinhos, né, que tem na perna, que ela tem na pata, para parecer com pata de pássaro, né, os pássaros têm esses risquinhos assim mesmo. E finalmente, onde vão ficar as bolinhas. Aqui também tem uma coisa que eu acho que fica legal. A gente sabe que é bolinha, só que não precisa fazer. Você vê que raramente dá para ver a bolinha por inteiro. As bolinhas estão aqui assim. Todas elas estão meio que como se elas estivessem tampadas ou cortadas. Aqui eu vou até fazer uma inteira. Ó, só uma bolinha inteira. As outras só vão até uma certa parte. Tá vendo? Não sei porquê, mas acho que o desenho fica mais legal assim. Aqui tem umas bolinhas assim também. E prontinho. O desenho da chicória já está pronto. Vamos fazer agora só esses detalhezinhos aqui pretos. Né? Se quiser fazer só de lápis, tá ótimo. É só pegar tudo agora e pintar de preto. Né? Então só fazer aqui. Só que eu vou dar uma dica aqui. Muitas vezes agora as pessoas vão falar assim, como é que eu vou apagar o esboço ali por trás? Que eu não gosto dessas linhas assim. Então o que pode fazer? Pode pegar a borracha assim, ó, de ladinho. Não assim, desculpa. Deu uma soluçada. Não assim a borracha, mas ela assim, ó, de lado, na mesa mesmo. Esse barulhinho me dá um pouquinho de nervoso. E ó, apaguei o desenho, mas aí é por isso que é importante deixar só o esboço levinho. A outra parte tem que ficar forte. Olha só, o que eu fiz? Limpei bem o meu desenho, tá vendo? Agora o desenho está bem limpo.
É claro, eu acabei apagando um pouco as linhas que eu queria, mas eu acho que dá para ver bem o desenho. Então é só vir agora e reforçar bem as linhas que a gente está enxergando. Só reforçar por cima. Estão vendo que eu estou reforçando mais a linha de fora, né? O contorno. O contorno eu costumo, acho que eu já falei sobre isso, fazer mais grosso. Contorno externo eu faço mais grosso e as linhas internas eu faço um pouco mais finas. Reforçar esse olho aqui que eu acabei apagando ele um pouco. Reforçar esse daqui também. Só que aqui eu vou reforçar com linha mais fina. Tá vendo? Então viu como que mesmo desenhando tudo rabiscado daquele jeito, depois no final dá certo, né? O desenho fica bom. Tá certo? Ok. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar aqui um. Deixa eu só achar um canetão. Espera um pouquinho, vou dar uma pausinha e já volto.